Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aí a produzir conteúdos para o canal, estamos de férias, vamos aproveitar essas férias, organizar a casa para que em 2024 volte aí a produzir bastante conteúdo para o pessoal que está estudando, para os concurseiros. E hoje eu queria falar sobre a prova de português, mais especificamente prova de português voltada para a banca VUNESP. Ao longo dos anos que eu dou aula de português nos cursos presenciais, eu sempre tive uma intuição, obviamente, fazendo exercícios e fazendo provas também, afinal de contas eu também sou concurseiro, e vendo quais são os assuntos que mais caem. Então eu já tinha uma ideia e eu sempre falo nas minhas aulas presenciais e nas minhas mentorias quais são os assuntos que mais caem da banca VUNESP, intuitivamente. E sempre deu muito bom resultado, sempre vejo alunos gabaritando provas de português, ou acertando 90%, às vezes 80%, mas indo muito bem. E alunos que às vezes ficaram muito tempo fora da escola, voltando a estudar e tirando boas notas em português. E, pô, então estamos indo bem, tá dando para prever ali a VUNESP. E realmente a VUNESP, ela é uma banca que ela é ótima, uma ótima banca com questões muito bem elaboradas, mas ela tem uma delimitação de temas que ela gosta de trabalhar. E não é à toa. São temas que são delimitados porque são muito utilizados por nós no dia a dia. A gente usa muito na atividade como servidor público, na verdade na atividade como um todo, né? O nosso instrumento de trabalho, não interessa qual que seja a sua profissão, não interessa se você vai para a iniciativa privada, se é vendedor, se é engenheiro, se é pedreiro, se é arquiteta, se é professora, não importa. Nosso instrumento de trabalho é a língua portuguesa. Nós temos que nos comunicar e comunicar bem. E aí existe uma série de temas dentro da língua portuguesa que nós utilizamos mais. E a VUNESP sabe disso, brilhantemente, com inteligência, ela sabe disso. As boas bancas, elas conseguem mapear bem esses conteúdos, né? E aí o que eu fiz agora para poder transformar algo que era intuitivo, essa minha ideia dos assuntos que mais caíam, para algo concreto? Fiz um levantamento nesses bancos de dados de questões bem atualizados. Levantei mais de 2.000, acho que foram 2.600 e alguma coisa de questões recentes, né, dos últimos 2, 3 anos, da banca VUNESP, de todos os níveis, nível fundamental, médio, superior, não importa. Peguei todos os exercícios e saí fazendo e classificando. Aí você fala, pô, mas no próprio site de questões já não tem uma classificação? Pois é, o que eu percebi? Que muitas vezes a maneira como o site classifica não necessariamente é o assunto ali cobrado. Eu vi muita coisa falando assim, isso aqui é interpretação de texto. Muita questão que o site estava classificando, interpretação de texto. Na hora que ia ver, era de sintaxe. Você tinha que conhecer sintaxe. Isso daqui é interpretação de texto. Tudo bem, é interpretação de texto, mas é um assunto específico de interpretação de texto que é sentido figurado e sentido literal. E aí? Será que se a gente é o mesmo peso? É a mesma coisa? Eu classifico como não. Então eu fiz a minha classificação e vi os assuntos que mais caem e vou trazer hoje aqui para vocês esses dados de quais são os assuntos mais cobrados na prova da VUNESP na parte de português, em língua portuguesa. Não importa qual que é o nível, não importa qual que é o concurso. Depois, se vocês quiserem, eu até posso fazer específico para determinado nível. Nível superior, nível médio, nível fundamental. Coloca aí no comentário, diz se você quer. E aí, se tiver bastante gente interessada em fazer uma análise estatística mais voltada para uma área específica, eu tento fazer aí para vocês. E também, se quiser que depois a gente monte um curso voltado aí para português, para a prova da VUNESP, posso fazer também. Tem dado muito certo no presencial, por que não fazer aqui no online, tá bom? Bom, eu vou projetar a minha tela para vocês verem os dados que eu levantei. Então veja, os assuntos que aparecem com maior incidência na prova da VUNESP são esses aí, ó. Interpretação de texto, é meio óbvio, né? Mas eu vou explicar o que de interpretação de texto cai, pronomes,
colocação pronominal, verbos, pontuação, crase, regência, concordância, conjunções, preposições, advérbios. Aí aqui eu separei, ó, sentido figurado, sentido literal, sintaxe, semântica. Eu criei esse tópico aqui, ó, o uso do que, da palavra que, porque o que ele pode ter vários usos e algumas questões exploraram o uso da palavra que. Então é uma classificação que você geralmente não vê aí nos sites de bancos de questões, né? Mas a incidência também é pouca, né? Foram 1,9%. E aqui em outros, é todos os outros assuntos. Adjetivo, tá aqui em outros. Substantivo, tá aqui em outros. Assuntos que praticamente não caem, né? Caíram acentuação, ortografia. Apareceu ali dentro de 2.000 questões, uma questão de ortografia, 2 questões de acentuação. Então eu coloquei todo esse outro universo aí de adjetivos, substantivos, etc. Coloquei aqui dentro desse grupo chamado outros. E aí você vê que dá 3%. Só que é 3%, 2,84% de um universo gigante de questões, né? Ó, tô falando disso aqui, tá? Aí na tela. Esse outros. Agora, esses outros assuntos aqui, eles são mais cobrados e mais cobrados diretamente. Aí você fala, tá, mas então é muita coisa. É claro, é muita coisa, mas você também não precisa estudar tudo. Eu vou dizer agora o porquê. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, interpretação de texto. O que você realmente precisa dominar de interpretação de texto? O que eu chamo de interpretação objetiva, que é aquilo que está escrito no texto e aquilo que você pode entender a partir de um juízo de certeza. Tem uma parte dos estudos de interpretação de texto que se chama conteúdo explícito e conteúdo implícito, que é a parte de pressupostos e subentendidos. Se você conseguir dominar essa questão de pressupostos e subentendidos, você mata as questões até as mais difíceis. Por quê? Geralmente a alternativa correta é a alternativa que trata dos pressupostos. E as alternativas, as outras 4 alternativas incorretas, porque a VUNESP geralmente são 5 alternativas, tirando aí às vezes a prova da PM, algumas outras provas que é 4, mas a maioria são 5, ABCDE, 4 alternativas são subentendidos. Subentendidos geralmente, então, são as alternativas erradas de interpretação de textos e pressupostos são as alternativas corretas. Aí você fala, pô, eu não sei a diferença de pressuposto e de subentendido. Eu posso fazer um vídeo aí, um vídeo aula, ou mesmo colocar num curso completo aí para vocês. Só você colocar aí no comentário falando, ó, eu quero, hein? Interpretação de texto é isso. Agora vamos lá, pronome. Aí você fala, pô, pronome também é um assunto gigante. Tá, mas não costuma cair tudo. Sabe o que cai de pronome? Pronome pessoal e pronome relativo. Então vamos puxar aqui, ó, só pra gente rabiscar um pouco, ó. Cai pronome pessoal e pronome relativo. Não cai pronome interrogativo, não cai ou cai pouquíssimo pronome demonstrativo, e aí eu coloquei ele aqui dentro do outros, as questões que caíram de pronome demonstrativo, que acho que foi 2, dentro de um universo de 2.000, eu coloquei aqui dentro do outros, né? Mas o que cai é pronome pessoal e pronome relativo. E de pronome pessoal ainda não cai tudo de pronome pessoal. Cai o uso dos pronomes pessoais oblíquos. Vou puxar aqui, ó, oblíquos. Oblíquos átonos, né? Os oblíquos átonos. O uso como que eu uso o alhe, por exemplo, né? Quando que eu uso o alhe, verbo transitivo transitivo indireto, o papel de objeto direto, objeto indireto, então a gente pode ter aí uma aula. Então é isso que cai. Olha a incidência. Quase 8%, 7,58%, praticamente em todas as provas. Aí você fala assim, pô, mas interpretação de texto foi 27%, então eu vou estudar só interpretação de texto. Não, 27% desse universo todo de 2.600 questões lá. 2.000 e pouco, eu vou falar 2.000 e pouco, eu não lembro agora o número exato. Ou seja, se você for fazer uma prova de 10 questões, dessas 10 questões, aproximadamente 2 ou 3
serão de interpretação de texto. Essa é a interpretação que eu estou falando objetiva. As outras 7, 8 questões vai ser sobre gramática, ou seja, gramática tem um peso maior, ela tem um peso de 70%, 80% na sua prova. Mas interpretação de texto representa aí de 20 a 30%, né? Por isso que eu coloquei aí 27. Então é um tema importante, vai cair, é certeza. Todas as provas que eu analisei caíram em interpretação de texto pelo menos 2 questões. Aí vai depender do número de questões da sua prova, vai depender de qual é o cargo também, né? Por exemplo, o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve 2 concursos esse ano de 2023. São 24 questões cada prova. São 24 de português, só de português. Então, tem mais questões, tem aproximadamente 5, 6 questões da prova interpretação de texto, e realmente foi, certo? Aí você vai para pronomes. Pronomes tem uma incidência de 7,58. Então, dentro de gramática, ele fica entre os assuntos mais cobrados. Quais são os assuntos mais cobrados? Pronome, concordância, aqui concordância verbal e nominal, cai as 2. Mas é aqueles principais casos de concordância verbal, os principais casos de concordância nominal. Conjunções, mas daqui a pouco eu explico a ideia de conjunções, e semântica. Semântica, já vamos falar de semântica. Semântica é sentido. Ele cai sinônimos, antônimos, parônimos, aquelas palavras, os significados das palavras. Ele pede para você buscar uma alternativa que tenha o mesmo significado, ou que a palavra seja destacada, seja sinônima. Aqui não tem muito o que a gente fazer. Você tem que ler muito, você tem que ganhar repertório, né? Ganhar vocabulário. Aqui não tem como. Aqui não dá pra gente fazer... Até dá pra fazer uma aula onde a gente vai conversar um pouco sobre algumas palavras mais comuns de cair em provas, mas geralmente cai ali a partir do texto. É claro que aqui tem uma estratégia que a VUNESP ela também não pesa tanto nas questões de semântica. Qual que é a estratégia? É o significado contextual. Você está lendo o texto, você vai pegar uma palavra, ele vai destacar aquela palavra que ele quer que você trabalhe sinônimos, antônimos, ou uma outra palavra que tem o mesmo significado ali. Você vai pegar essa palavra e vai interpretá-la dentro do contexto que ela está aparecendo. E aí, a partir do significado contextual, você vai buscar outra que tenha o mesmo significado. Você pode até não conhecer aquela palavra, não seja uma palavra que você tenha no seu repertório, mas a hora que você interpreta ela dentro do contexto, você consegue matar a questão. A VUNESP ela não explora com muita profundidade as questões de semântica, não. Ela, com uma boa leitura ali, se você tem um repertório mais ou menos, você consegue matar. São questões que não são tão difíceis, não. Certo? Voltemos. Então, aí vem verbos. Verbos tá aqui. Eu separei pronomes de colocação pronominal. Colocação pronominal é próclise, ênclise e mesóclise, né? Claro, o que mais cai? Próclise, os casos proibidos e os casos obrigatórios, e os casos proibidos de ênclise. E mesóclise? Mesóclise quase nunca cai, pelo menos nesse universo de 2.000 e poucas questões, eu não vi nenhuma. Não caiu nenhuma questão de mesóclise. Na VUNESP, não. Então, o que mais cai ali é você dominar os conceitos de próclise e ênclise, os casos obrigatórios e os casos proibidos. Tá? Verbos. Verbo é um universo, cara. Verbo é muita coisa. Verbo é gigante. Só que a VUNESP, ela cobra, na grande maioria, desse universo todo aqui de questões, ela cobra conjugação. Presente, passado, futuro. Pegar um verbo e encontrar esse verbo no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito. E não é qualquer conjugação. Geralmente cai a terceira pessoa, seja do plural, seja do singular. Não cai a segunda, o tu, o vós. Não cai a primeira, o eu, o nós. Geralmente é a conjugação do verbo em qualquer um dos tempos, né, do indicativo ou do subjuntivo. Ela gosta muito do subjuntivo, tá? Muito do subjuntivo. Mas na terceira pessoa, o ele, ela, eles, elas.
Então, se você souber conjugar verbos e tiver um macete para conjugar verbos na terceira pessoa do singular ou do plural, você mata mais de 90% das questões de verbo. O resto cai pouco. E aí eu coloquei aqui dentro do outros. Quando cai, por exemplo, o verbo no imperativo. Cai, mas bem pouquinho, sabe? Caiu acho que uma ou duas, três questões de verbo no imperativo dentro desse universo todo que eu vi. Aí eu coloquei dentro aqui dos outros, né? Então, ó, tá vendo? Se você estudar conjugação verbal e focar na terceira pessoa singular e plural, em todos os tempos do indicativo e do subjuntivo, pronto, você mata as questões de verbo. Você não precisa se preocupar com o resto das coisas que você precisa de verbo. Pontuação, principalmente vírgula. Ah, cai outras pontuações também? Cai outras pontuações. Tá tudo aqui. Eu não separei, nesse caso aqui eu não separei. Tá tudo aqui, mas eu já te digo que mais de 60% das questões de pontuação é vírgula. Então, eu tô começando agora, Douglas, estou voltando a estudar agora. O que eu estudo de pontuação? Vírgula. Domina os casos de vírgula. Ah, não, eu já estou estudando faz um tempo, então eu já tenho uma noção, eu quero me aprofundar um pouco mais. Aí beleza, aí vai estudar dois pontos, ponto e vírgula, aspas, parênteses, etc. Certo? Crase é um clássico cair crase nas provas da VUNESP. Não é tão difícil, tem alguns casinhos proibidos de crase que se você dominar, você já vai eliminar das 5 alternativas, pelo menos umas 3 você já vai eliminar só de você conhecer uns 7 casos proibidos de crase. Se você conhecer os 7 casos proibidos de crase, tipo crase antes de crase antes de pronome, crase antes do artigo indefinido uma. Pronto, você já vai matar ali a boa parte. Crase em palavra repetida. E assim vai. Não vou falar todos aqui, não, que teria que ter uma aula sobre isso. Regência a VUNESP adora e também ela gosta de colocar regência em questões um pouquinho mais complexas. Quando cai regência, geralmente cai ali em questões que a pessoa já tem que estar um pouquinho dominada. Não são todos os casos de regência que aparece, mas a VUNESP gosta de regência, então temos que estudar. Concordância, igual eu falei, é um assunto que é cobradíssimo aqui, ó, 7%. Tá vendo? Ó, regência é 4,27%. Concordância, tanto verbal como nominal, a VUNESP gosta de misturar. Ela não coloca só concordância verbal. A maioria das questões ela coloca verbal e nominal na mesma questão. Então, cai bastante. É praticamente certeza. Ó. Se você pega, ó, tá vendo? Ó, pronome, colocação pronominal tá junto com pronome. Então, aí já aumenta a estatística. Se você colocar concordância, pronto. É certeza aparecer na sua prova. Aí aqui, eu gosto de colocar esses 3 aqui no mesmo conjunto. Conjunções, preposições e advérbios, por quê? Quando cai um, geralmente não cai o outro, só se a sua prova for uma prova com muitas questões, né? Igual uma prova do TJ, que é 24 questões e tudo mais. Se for uma prova de 10, 15 questões de português, aí a VUNESP, ou ela coloca uma questão de conjunções, ou ela coloca uma questão de advérbio, ou ela coloca uma questão de preposição. Então, ela não costuma colocar na mesma prova uma questão de conjunção e uma questão de advérbio. Não, ela gosta de separar. E qual que é a lógica desses 3? É você entender os aspectos semânticos de significado. Você pega uma questão lá que fala de um advérbio de tempo. Ele, na verdade, não vai falar de advérbio de tempo. Ele vai destacar um advérbio e vai falar: encontre entre as alternativas abaixo a palavra destacada que tem o mesmo sentido. Aí você olha, essa palavra aqui é um advérbio de tempo, que dá uma ideia de circunstância de tempo. Então eu tenho que buscar qual das alternativas o advérbio lá também é de tempo. Então vai ter 4 que não são tempo, é modo, lugar, intensidade, negação, e um vai ser de tempo. É assim que cai. A mesma coisa com preposição, a mesma coisa com conjunção. Coloca uma conjunção condicional, o se, e quer que você encontre qual das alternativas abaixo substitui sem alterar o sentido.
É isso. É você saber o conteúdo semântico das conjunções, conteúdo semântico das preposições, conteúdo semântico dos advérbios. Dominou isso, você mata aqui ó, um bloco que, se somado, dá quase 13% de incidência nas provas. É muito. Tá? É muito. É claro que com conjugações é o que mais cai, é o que mais aparece. O segundo é advérbio. E por último, as preposições. Esse aqui é um clássico cair. Eu não estou projetando, né? Vamos lá. Esse último aqui, esse daqui de sentido figurado e sentido literal é um clássico cair. E cai de que jeito? Encontre qual das alternativas abaixo a frase está no sentido figurado. Então tem 4 que estão no sentido literal e uma está no sentido figurado. Ou o contrário, mais raro acontecer, mas o contrário. Tipo, qual das alternativas abaixo está no sentido literal ou como eles chamam de sentido comum. Sentido comum. A VUNESP adora chamar de sentido comum. Sentido comum é a mesma coisa que sentido literal para a VUNESP. A VUNESP adora sentido comum, certo? E aí o que? Vai ter 4 alternativas que estão no sentido figurado e apenas uma alternativa que está no sentido comum. Sintaxe, gente, cai menos, tá vendo? A probabilidade de cair sintaxe é menor. As questões de sintaxe apareceram mais nos concursos de nível superior e uma questão ali, outra questão lá, uma coisa bem espalhada, mas nas provas de nível superior, nível médio, quase não apareceram e nível fundamental não apareceram. O que são as questões de sintaxe? Aquelas questões de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. É você conseguir classificar alguma frase que está em destaque e depois encontrar qual das alternativas tem o mesmo sentido. Se você, por exemplo, se a questão destacou lá um objeto direto, você foi lá e fez a classificação depois do verbo. Objeto direto. Então, qual alternativa abaixo também vai aparecer um objeto direto. Aí você vai analisando, fazendo essa análise sintática. Isso apareceu mais nas questões, igual eu falei, de nível superior. Tá bom? E o uso do que também apareceram mais nas questões aí de nível superior, porque o que ele pode desempenhar papéis sintáticos e morfológicos diferentes. Né? Por exemplo, o que é um pronome relativo. O que pode ser um pronome relativo. O que também pode ser um pronome interrogativo. O que pode fazer o papel de sujeito. O que pode fazer o papel de sujeito. O que pode fazer papel de objeto, ou predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Enfim, ele pode introduzir uma oração subordinada adjetiva. Né? Enfim, eles têm vários usos que o que pode aparecer, mas olha aí a incidência. A incidência também é pequena, ó, igualzinha aqui a de sintaxe, e caiu só em provas também de nível superior. Não apareceu tanto nas provas de nível médio e de nível fundamental. Então vamos lá, conclusões que nós podemos tirar desse conteúdo que eu trouxe para vocês aqui. A prova da VUNESP ela gosta de ficar dentro desses temas e mesmo dentro destes temas existe uma preferência por alguns temas principais, como por exemplo, pronome pessoal, pronome relativo. Não é pronome interrogativo, pronome demonstrativo, não. Pronome possessivo, não. Quase não cai e alguns desses nem caíram. Nem caíram, nem coloquei no outros. O que cai? Pronome pessoal e principalmente o uso dos pronomes oblíquos átonos. Ponto. Se você quer focar, o meu concurso está aberto, meu edital está aberto, eu tenho 60 dias, 90 dias para estudar. Foca nesses temas que eu acabei de falar para você. Estuda isso para você conseguir bater esse conteúdo que ele vai representar mais de 90% das questões da sua prova. Ou seja, então, você estudando esses pontos específicos que eu te falei, vai representar mais de 90% da sua prova, com certeza. Aí os outros 10%, aí vai ser esses outros, né? Esses outros vai estar ali. Aí é uma questão de sorte também. É uma questão de sorte. Não, meu edital não está aberto. Meu edital está previsto ainda para daqui 6 meses, para o ano que vem e tal. O que eu faço? Aí sim, primeira coisa,
faz um estudo de todos esses pontos que eu te falei. Se a sua banca provavelmente será a Vunesp, faz uns estudos desses pontos que eu te falei, domina eles primeiro, depois você volta se aprofundando. Volta tentando dominar ainda mais, revisar e se aprofundar. Que aí você garante chegar cada vez mais próximo do gabarito, gabaritar a prova de português. Não é impossível gabaritar a prova de português na prova da Vunesp, tá? Não é impossível. Vai depender também do seu tempo, da sua disponibilidade. Outra coisa, tô voltando a estudar agora. Faz muito tempo que eu não estudo português, o meu nível de português é baixo, faz muito tempo que eu não estudo, principalmente para concurso. Beleza, vai nesses pontos que eu te falei, tenta entender cada um dos pontos, depois você volta revisando para dominar. Não, eu já tenho um bom domínio. Então revise esses pontos que eu já te levantei aqui para você e tenta se aprofundar naquilo que for possível se aprofundar. Se o seu edital estiver aberto ou se o seu edital ainda está previsto para estar aberto. Tá certo? Com isso aqui eu garanto para você que você vai dominar, vai acertar. Se você fizer bastante exercícios, vai acertar mais de 90% das questões. E voltando ao que eu falei, se vocês quiserem, eu posso produzir conteúdos e até mesmo montar um curso focado na prova da Vunesp, ponto por ponto, trazendo listas de exercício. É só você comentar aí. Eu quero esse curso, eu participaria, que aí, se tiver bastante gente, eu monto um curso aí para ajudar a rapaziada. Tá certo? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.